Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz, hoje sexta-feira, para lermos e partilharmos o Evangelho. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. O Evangelho dessa sexta-feira é de Mateus 9, 14 a 15. Então aproximaram-se de Jesus os discípulos de João para lhe perguntar: por que então nós, os fariseus, jejuamos, teus discípulos não jejuam? Respondeu Jesus: será que os convidados do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Mas chegará o momento em que o noivo lhes será tirado, então sim jejuarão. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Então o Evangelho começa nos falando, nessa sexta-feira da Quaresma, desses discípulos de João, que vieram perguntar a Jesus. E aí nós podemos lembrar que os discípulos de João era de João Batista, aquele que veio anunciar Jesus. E aí eles perguntam para Jesus, por que eles e os fariseus jejuam e os discípulos que estão com Jesus não jejuam? E aí o Senhor fala a eles, pode os convidados, os amigos do noivo, estar de luto enquanto o noivo está com eles? E aí ele fala, mas vai chegar o momento que eles jejuarão. E aí o Senhor nos fala nessa sexta-feira da Quaresma, hoje, que naquele momento o Senhor dizia que os discípulos dele não precisavam jejuar porque ele estava lá com eles. Ele estava lá fisicamente. Não havia motivo para os discípulos fazerem esse jejum, porque Jesus estava com eles, de forma física. Mas o Senhor diz a ele, mas vai haver tempo que eles não me terão lá próximo e eles jejuarão. E esse é o tempo bem propício, esse é o nosso tempo da Quaresma. E é uma das coisas que a igreja nos propõe, o jejum. O jejum como uma forma de se achegar, de estar próximo de Deus. E aí Jesus vem nos deixar claro também essa situação, que o jejum é para ter essa função de nos levar para o Senhor. O jejum é para que possamos ter essa condição de termos o controle de nós mesmos, mas principalmente de nos conduzir até o Senhor, de nos fazer estarmos com Ele, de nos proporcionar essa graça. Então que o Espírito Santo hoje venha nos suscitar nos nossos corações essa forma, esse caminho de nos aproximarmos de Jesus através do jejum. Porque agora, como o Evangelho vai nos dizer, mas vai chegar um tempo em que eles jejuarão. E esse é o tempo, e é o tempo que a igreja nos coloca como tempo propício. E aí a igreja nos sugere três situações: a oração, o jejum e a caridade. Mas essas três coisas são um caminho para nos levar a Jesus. Elas precisam nos levar a Jesus. Se isso não acontece, então não está sendo feito de forma correta. Possamos estar atentos também a isso, para não fazermos como os discípulos de João, que vieram até Jesus comparar, indagar, por que os teus discípulos não jejuam? Então que possamos ter isso também no nosso coração e na nossa mente nessa sexta-feira, que a oração, o jejum e a caridade precisam ser canal de graça, precisam nos conduzir a Jesus e conduzir também aqueles que estão à nossa volta. Então, que o Senhor nos abençoe nesse dia, e nos conceda essa graça, de nos aproximarmos dele, seja pela oração, seja pelo jejum ou pela caridade. Mas sabemos que temos à nossa disposição todo esse caminho, porque é desejo do coração de Jesus estarmos perto dele, estarmos com ele. Que você possa estar com ele nesse dia, e que eu e todo aquele que ouvir a palavra do Senhor também possa estar com ele nesse dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.